Inclusive, é um agravante muito grande, né? Estava conversando aqui com eles dois, o Raili e o Joaquim, sobre essa questão aí. Eu passei agora ao comercial da Mobdoc e a gente estava falando sobre isso, sobre pessoas também que às vezes não têm a condição de ir ao médico, não tem um plano de saúde. A crise econômica no nosso país, ela tem afetado muito a vida das pessoas e eu acredito que tem aumentado muito realmente o número de pessoas com depressão. Eu estou enganada ou isso é uma realidade? Bom dia. Bom É um dia. prazer estar aqui mais uma vez na Norte. Bom dia, caro colega Joaquim também, os telespectadores. E, de fato, os dados são bastante importantes e deixam a gente muito preocupado. A depressão realmente é uma pandemia, uma epidemia mundial hoje em dia. E, de um modo geral, os transtornos mentais também estão cada vez mais aumentando em frequência. Você ressaltou a crise, né? É um dos fatores também agravantes para adoecimentos e para o suicídio em si, né? Para aumentar os números e as taxas, as crises mundiais, as crises econômicas. Econômicos. Durante muito tempo, gente, não falávamos sobre o suicídio. Inclusive a própria mídia era algo assim que ficava meio que escondido, tá? E durante muitos anos isso vem acontecendo. Só que a mídia, as pessoas, a gente falar sobre esse assunto é importante, porque a gente precisa ajudar essas pessoas. Porque assim, a depressão, ela chega na nossa casa, nas nossas famílias, e a gente precisa estar preparado para lidar com essa situação e para ajudar. Porque a depressão, gente, ela dá sinais e muitas vezes dentro da nossa casa, no nosso olhar, a gente não consegue se atentar a isso. E é preciso que a gente preste atenção aos sinais e aos sintomas, porque eles vêm antes da depressão chegar, antes da pessoa cometer o suicídio, não é isso? Com certeza. A gente sempre explica, de um modo geral, que os transtornos mentais eles acontecem em uma escalada, né? Então, geralmente, começam com sintomas mais simples e aí, por motivo de não ter um tratamento adequado, esses sintomas, a tendência é que vão se agravando com o tempo. Até sim chegar, por exemplo, a um quadro mais grave que tem ideação suicida e, inclusive, pode evoluir com a tentativa de suicídio. E aí, gente, por que eu estou falando sobre esse assunto? Depois eu vou chegar no mês de Setembro Amarelo. Porque eu conheço inúmeras pessoas que estão sofrendo com isso dentro de casa. E eu também conheço muitas pessoas que negligenciam esse tipo de situação. Tipo, quer chamar a atenção. Ah, tá com frescura, isso é bobagem. Menino, preste atenção, vai isso ou vai aquilo. A pressão está sendo muito grande. As crianças, elas já estão sendo pressionadas desde pequenininhas. Joaquim, eu fico assim impressionada com a carga que a criança ela já tem hoje em dia, com o estudo, a tecnologia, sabe? A rede social, o mundo virtual hoje tem enlouquecido a cabeça das pessoas, né? A velocidade, né? Que elas estão expostas a informações, a dificuldade de elaborar essas informações que são muitas. Você falou dos sintomas que vão crescendo, né? Crescendo e sendo negligenciados. E você falou do preconceito, da dificuldade das pessoas de ouvirem, né? O sofrimento quer ser ouvido de alguma forma. E muitas vezes ele vai ser ouvido e comunicado através do autoflagelo, né? Ou do suicídio em si. Sim. Porque ele quer ser ouvido, ele quer ser acolhido, a pessoa precisa desse acolhimento, né? E você falou de pressões, de cobranças, de negligenciar os sintomas, né? Negligenciar os sentimentos da pessoa que está sofrendo. Isso é um agravante, isso é muito, muito cruel se pensarmos sobre eu acredito que a tristeza, que tudo começa pela tristeza, né? O vazio. Sim. Um dos sintomas mais importantes de depressão é exatamente o humor deprimido ou disfórico, ou seja, a pessoa a maior parte do tempo está triste ou, que muita gente não sabe, pode estar irritada, sabe? Então aquela pessoa, por exemplo, que você está no trânsito, ela vai e te fecha e te xinga, por exemplo, ela pode ser, na verdade, uma pessoa que está passando por uma depressão. Então tem esses dois padrões que são muito claros, por exemplo, a gente falando agora só de depressão, que é ou humor triste, né, deprimido, ou irritado, que é o disfórico. Sim. Então esse tipo de comportamento é preciso que seja observado, né, inclusive para ver se ali pode ser uma depressão.
Com certeza. Frequentemente a gente recebe aí no consultório pais com os filhos que muitas vezes têm um comportamento um pouco agressivo, hostil, o famoso respondão, né? E muitas vezes os pais demoram muito a levar porque pensam que isso é necessariamente uma coisa da idade, uma coisa de fase. Quando muitas vezes, na verdade, aquela criança, aquele adolescente pode ter sim, por exemplo, um diagnóstico de depressão. Então, a gente não pode dizer que é esse o diagnóstico, a gente só está informando para que as pessoas fiquem atentas com relação a essa possibilidade. Essa possibilidade, né? Muitas vezes a pessoa pode ter um distúrbio de sono, Sim. pode ter um distúrbio de ansiedade, enfim. A automedicação é um problema muito sério também. E outra coisa que eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores, porque eu vejo muito acontecer isso. Ah, na minha casa está acontecendo isso, meu filho está assim, rapaz, toma um remedinho lá dele, né? Tá isso, aquilo, e aí, rapaz, eu vou ali na farmácia e vou falar mais ou menos o que está acontecendo e tal. Gente, automedicação é um risco muito grande. Paciente, você percebeu que está precisando da sua ajuda? Às vezes a gente mesmo também precisa da ajuda, não é só ajudar, mas a gente também precisa ser ajudado, porque você viver com a depressão em casa mexe com todo mundo, é angustiante para todo mundo, não só para o depressivo, mas para quem convive com ele também. E é preciso que se entenda que existem dois profissionais que trabalham nessa área. O psiquiatra, ele medica, ele cuida, e o psicólogo, ele faz as terapias. Eu queria aproveitar, inclusive, para vocês explicarem um pouco isso aos nossos telespectadores, que às vezes ficam até na dúvida de quem procurar primeiro, de como resolver essa situação. Quanto à automedicação, você falou de pequenos sintomas que já são medicados, Sim. né? Você falou da adolescência, muitos não têm esse espaço para falar sobre si, para falar sobre o que pensam. Qualquer sintoma ou pequeno distúrbio já é medicado. Você falou do sono, né? Enfim. Transtornos leves, é importante sempre procurar o psiquiatra quando você tem sintomas que atrapalham, que incomodam o seu dia a dia, né? Que incomodam a sua vida. E procurar o psiquiatra para fazer um diagnóstico, para a gente ter uma dimensão desse transtorno, desses sintomas, né? Para caso um transtorno consolidado possa ser medicado. Ele pode falar até melhor sobre isso. Eu acho que o Joaquim agora foi muito feliz em perceber que existe uma graduação, de um modo geral, dos transtornos mentais, né? E existem também diferentes transtornos mentais. Então, de um modo geral, a gente medica os pacientes quando a gente julga que é necessário, claro. E essa necessidade aumenta de acordo com a gravidade do transtorno mental. Então, falando de depressão, por exemplo, que é um grande foco hoje em dia, os estudos são muito claros em mostrar que os pacientes têm 3 níveis de depressão, leve, moderada, grave. E os pacientes de moderado a grave só vão melhorar se fizerem uso da medicação. Então, a gente tem que acabar um pouco com esse preconceito de que, toma remédio controlado, toma antidepressivo, não pode tomar, vai tomar para sempre, vai ficar dependente. Não tem nada a ver. É um tratamento que precisa ser feito. Então, os estudos estão aí e são muito claros. Pacientes com depressão moderada ou grave só vão melhorar se fizerem uso da medicação. E aí, claro, como psicólogo, ele falou muito bem da importância do tratamento psiquiátrico com medicação. E agora eu vou falar o contrário. Eu, como psiquiatra, em muitos casos, a maior parte dos casos, não passo apenas a medicação, mas oriento sobre a necessidade de outras formas de tratamento também. Como a psicologia, né? Isso. Que a gente tem aí as terapias também, ou seja, vocês fazem a identificação do paciente, inclusive com o próprio tratamento, muita coisa acontece, né? A gente fala de medicações, as medicações elas estão para contribuir e a ideia é que elas sejam passageiras, né? Naquele momento e de acordo com o tratamento psicológico também, aquele acompanhamento semanal de elaboração dos sintomas, do sofrimento, a gente possa com o tempo retirar as medicações, né? A depressão leve, por exemplo, ela pode ser tratada com a terapia, através da terapia, mas se agravada é importante você buscar, né, o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento das medicações. E a terapia vai ser o espaço de você elaborar seu sofrimento, de você trazer, compartilhar semanalmente ou até mais vezes, dependendo do caso, né? Mas não só para transtornos consolidados, também para crises existenciais ou crises emocionais, dificuldades de aceitação. São diversos fatores que você... Na verdade, a terapia
eu aconselharia para todo mundo se experimentar de alguma forma. É impressionante, assim, quando a gente passa a entender a importância da terapia, a gente passa a ler, eu falei sobre leitura ainda há pouco, porque, gente, assim, uma leitura é tão importante para a gente consegue aprender tanta coisa, inclusive aprender o papel de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, das mais diversas áreas de atuação da área da saúde, porque a saúde é uma coisa tão linda, gente, da gente aprender, que é impressionante que quando você passa a ter esse hábito, você passa a conhecer um pouco mais. A psicologia, ela está muito presente na minha casa, porque eu tenho uma filha, a Luísa, ela está no 6º período de psicologia, e eu me atentei para uma coisa que eu achei muito interessante quando ela virou para mim e disse: mãe, mas eu também tenho que fazer as terapias, mas eu também preciso ser tratada, eu não vou conseguir tratar o meu paciente no futuro se eu também não ser tratada. E eu comecei a entender e a ver que o psicólogo, ele tem uma importância fundamental na nossa vida, às vezes até existencial mesmo, não aceitação, algum tipo de problema que não seja a depressão propriamente dita, mas os psicólogos, eles conseguem fazer com que a gente consiga também se encontrar, né? Então, assim, vocês têm as técnicas, vocês estudaram para isso, e em muitos casos eu sempre falo aqui à nossa população, você está se sentindo uma pessoa que não tá bem consigo mesmo, ou não está dando certo na vida. Tem gente que diz assim, eu não dou certo em nada, tudo que eu vou colocando. Às vezes é a cabeça, gente, porque a cabeça da gente não tá bem. Eu já vi casos aqui de pessoas que com obesidade, que não conseguiam emagrecer, que faziam a dieta, que fazia tudo, mas não emagrecia. Por quê? Porque a cabeça não estava em conexão com o corpo. E é preciso que exista essa conexão, né? E é importante essa visão, hein, Joaquim? A forma como a gente leva a vida é o que nos leva ao adoecimento, né? Então, você precisa, uma vez em tratamento, uma vez em terapia, você precisa mudar algumas formas, algumas práticas, né? Você falou da obesidade. As cirurgias precisam de um acompanhamento psicológico, né? De redução do estômago e tal. Então, a gente precisa desse acompanhamento para se conhecer, para mudar, para perceber o que está esse ciclo. Você disse, a pessoa disse que não dá nada certo na vida dela. Talvez ela esteja num ciclo que ela não percebe, né? E em terapia é importante espaço para ela perceber, para ela se conhecer. E isso pode se agravar e isso pode piorar bastante. Né? Hailey, estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Como é que está a programação, assim, para esse mês? Olha, bastante intensa, viu? Por coincidência é o mês do meu aniversário, mas, por exemplo, eu já tenho palestra que está agendada. Qual é o dia do seu aniversário? Dia 16. Minha filha é dia 17, virginiana. E para você ver como é uma coisa corrida, eu tenho palestra agendada para dar para os colegas da OAB já desde julho. Então, realmente, a gente vai fazer muita coisa. Eu estou sempre na ativa fazendo muita coisa. E esse mês, em especial, a gente tem muita coisa legal para trazer para a nossa sociedade. Vamos falar do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, através do número 188. Você pode ajudar e você também pode ser ajudado, né? Com certeza. O CVV já foi, inclusive, um companheiro nosso num evento que a gente fez e realmente faz um trabalho importantíssimo. Há pouco tempo passou por um processo de seleção de novos voluntários e é um trabalho realmente que merece aplausos e merece nosso apoio, porque ter uma linha, um contato, uma escuta qualificada, às vezes no momento de urgência, 24 horas por dia, realmente é uma coisa que é definidora e salva vidas. Salva vidas, com certeza. Eu tenho uma pergunta aí, deixa eu colocar para os nossos telespectadores. Será que eu consigo enxergar, minha gente? Daqui não estou conseguindo enxergar. Fala aí para mim, Josué. Eu consigo. Consegue? Então lê aí para mim. Bom dia, Carla. Gostaria de saber do doutor se sudorese, frieza no corpo, fraqueza, falta de coragem é indício de uma depressão. Sou de Eduardo Costa, olha aí, a Edilândia Rodrigues. E como tratar esses sintomas? Estou com meu pai assim. Bom dia, Edilândia. Olha, a gente precisa realmente fazer uma avaliação concreta, uma consulta para poder dar o diagnóstico. Não tem como a gente dar pela TV, é claro. Mas é possível sim, são alguns indícios aí que a gente tem que averiguar. Basicamente, eu teria que perguntar também como está a questão do humor dele e a questão de anedonia, que é como a gente sente prazer ou não nas atividades que geralmente a gente sente prazer. Esses são 2 sintomas que são principais no diagnóstico de depressão. Então, resumindo, como eu sempre digo, na dúvida, procure o médico. Se você tem esses indícios e está na dúvida, ele precisa passar por uma consulta médica para ser avaliado. Eu acho que a gente tem que acabar um pouco com essa coisa desse tabu,
né? Ah, só vai para um psicólogo, para um psiquiatra se tiver... Gente, que história é essa? Cada vez mais a gente precisa de vocês e que bom que a gente tem vocês para ajudar a gente. Né? Isso está mudando muito e eu fico muito feliz com isso. Eu estava em São Paulo estudando, cheguei não faz muito tempo. E lá no Sul a gente já tem uma cultura um pouco diferente de que às vezes é até chique você ter o psiquiatra, ter o psicólogo, porque você cuida da sua saúde mental. E realmente eu espero que esse seja um pensamento que a gente desenvolva para cá no Nordeste também. Ai, que maravilha. E a mídia é um parceiro muito importante, né, na divulgação dessas questões, desses dados do Setembro Amarelo, o CVV, as formas de cuidado, as formas de ajuda, e divulgar o quão importante é cuidar da sua saúde mental. Né? Sim. A gente está sempre cuidando do corpo, e não preste atenção nas emoções, no nosso psiquismo, na nossa saúde mental. Né? Que é E ela diz muito sobre a gente, aliás, ela diz tudo, né? Sim. Tudo. Obrigada pela participação no programa. E olha só, gente, a Secretaria de Estado da Saúde, ela começa a executar o plano de enfrentamento ao suicídio no Piauí. Essa ação, ela faz parte dessa campanha que é o Setembro Amarelo e que vai envolver instituições e polícias militar e civil. É muito importante você aí de casa acompanhar. O plano de enfrentamento ao suicídio será um reforço na busca por um trabalho integrado entre várias instituições. A ideia é que todos estejam capacitados para atuar em momentos que envolvam a prevenção. O Piauí é um dos estados com mais casos de suicídios. Nós estamos no Setembro Amarelo, o CVV tem como lema, falar é a melhor solução, desabafar. Então é uma forma que a pessoa tem de reduzir a ansiedade, de reduzir esse estado depressivo em que ela está, podendo falar com pessoas que realmente venham agregar, seja um psicólogo, um psiquiatra ou um voluntário do próprio CVV, que recebe todo um treinamento, né, uma habilitação para poder conversar e realmente fazer toda a diferença com essas pessoas que vêm passando por problemas de depressão. Nós estamos, de fato, no caminho certo, capacitando para então receber quem sofre com qualidade, com manejo adequado e realmente trabalhando de forma efetiva para diminuir os índices de suicídio no Piauí. A ação vai envolver parceria com policiais civis, militares e a sociedade em geral, através da Secretaria de Saúde. O Setembro Amarelo trata de forma didática da temática delicada do suicídio. A gente fica muito feliz, se coloca à disposição no âmbito da Secretaria de Segurança, está em parceria com a Secretaria de Saúde e as demais instituições que fizerem parte desse programa, que tem tudo para fazer a diferença no que tange ao enfrentamento a essas ocorrências de suicídio. Por meio do diálogo com as igrejas, com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com as várias manifestações de fé, por meio do diálogo com a sociedade civil organizada, por meio de organizações não governamentais e por meio da articulação dos órgãos governamentais, nós estamos atuando de forma muito forte no Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio. Vamos prestar mais atenção nos nossos familiares, nos nossos amigos. E se a gente começar a identificar essa tristeza, vamos procurar ajudar essas pessoas para que a gente possa diminuir esses riscos de depressão, os índices de suicídio que são alarmantes. Então, às vezes, é um abraço, é um aperto, é um sorriso, é uma palavra. A gente pode ajudar muito essas pessoas, tá? Então, não se vire para isso, não negligencie, porque o suicida, o depressivo, ele começa a dar esses sinais. E a gente precisa ajudar essas pessoas, tá? Então, ajude quem precisa de você, quem está te pedindo ajuda. E se você não está sabendo como ajudar, você pode, por exemplo, entrar em contato com o CVV no número 188 ou pode pedir ajuda. Porque eu acho que quanto mais pessoas entrarem nesse processo de ajuda, melhor vai ser, com certeza.